um grande jogador de vôlei, um dos melhores de todos os tempos, o que criou, o que fidelizou o Saque Jornada nas Estrelas. Nós vamos estar falando hoje com Bernard Hasman, atleta olímpico, mundial, atleta sul-americano. Daqui a pouquinho ele está chegando aí. Fico muito honrado de trazer este monstro do esporte. Olá, João Paulo, tudo bom? Olá, Carminha. Olá, André. Olá, ó o Bernardo aí, gente. Tá chegando já. Olá, Josimar, tudo bom? Olá, Leandro. Olá, galera, sejam todos muito bem-vindos. Ele já tá chegando, tá bom? Olá, boa noite. Tudo bom? Tudo bem, meu amigo? Como é que você está? Tudo Eu tranquilo? tô bem, graças a Deus. Melhor agora. Prazer é meu. Muito obrigado por ter aceito o convite. Para mim, que sou um amante de vôlei, é um prazer inenarrável estar trazendo você aqui, porque é o começo de uma história vitoriosa, e que conta tudo que o vôlei representa para mim. Então, trazer você é explicar isso, como isso funciona e por que isso acontece. Porque eu criei lá o canal, eu estou colocando aos poucos, eu estou mostrando a história do vôlei e eu tenho que trazer uma das principais pessoas que fizeram que essa história acontecesse. Seja muito bem-vindo ao Memória Vôlei. Muito obrigado, Marquinhos. É um prazer poder discutir contigo, conversar a respeito um pouco de voleibol, né? A minha geração Sim. é considerada com outras anteriores a geração precursora, gerações precursoras, e que de fato E o áudio tá. Peraí, o áudio não tá legal. Tá me ouvindo? eu estou te ouvindo. Tá ruim o som? Agora voltou. Não, agora voltou. Eu não estou mexendo em nada, eu estou parado. Então é muito bacana a gente poder conversar a respeito desse início, dessa trajetória, como você falou, vitoriosa, e que não foi muito fácil, né? Foi uma coisa muito difícil. Bacana, bacana, Bradesco. Antes foi a Boa Vista, depois tornou Bradesco, né? E explicar um pouco do quanto eu costumo dizer que o esporte no Brasil é viável, quando as pessoas vêm para mim e dizem, mas o teu esporte já tem jogador ganhando dinheiro, foi uma mescla de diversas atividades e quem deu início a isso tudo foi o Nussmann, né, que foi presidente da Confederação e depois virou presidente do BOB, impondo e trazendo uma gestão dinâmica, oportunizando aos atletas de terem internacionais de alto nível, buscando patrocinadores, fazendo com que os treinamentos que eram ações anteriores em 3 vezes em um turno, passando a ser feito em dois turnos diariamente. Isso fez uma evolução muito rápida. Eu estou falando em termos de seleção brasileira. Tem uma história que começa lá no início da década de 70, quando eu ingressei no Fluminense. A gente tem história para falar aqui 3 dias, se for o caso, né? Por isso que eu prefiro que você me toque em cada assunto que você seja interessante, até porque acompanhando a sua trajetória, o teu Instagram, eu vejo que você é um amante de fato. Você tem fotografias, filmes muito bacanas de jogos que eu não me lembrava, que nem que eu tinha jogado. É porque quando eu tenho 35 anos, eu nasci em 84, então é uma Olimpíada. Então eu fui fazendo as contas de Olimpíadas, eu tenho os números na minha cabeça, eu vou gravando tudo que é ímpar. Então eu tenho muita facilidade para gravar. Então todas as Olimpíadas, como elas são ímpares, são pares, eu conseguia gravar a Olimpíada e eu começava a colecionar, na verdade, o que acontecia nas Olimpíadas, né? Comecei a fazer isso de Tóquio, foi 64. Então o que acontece? Galera mais nova que me acompanha, que pergunta um monte de coisa lá no YouTube, aqui, o Bernardo começou a jogar com 11 anos de idade, ele foi para jogar basquete,
só que achavam ele baixo. Ele acabou indo para o vôlei. O vôlei ele foi desenvolvendo e se descobriu, né? Descobriu-se não, né? Como outros jogadores, ele tinha algo orgânico que demonstrava que ele tinha mais capacidade para fazer coisas que as pessoas levavam mais tempo. Se você fazia 50 vezes, 3, 4 vezes ele conseguia executar e executava muito bem. Tô errado? A gente sempre tentou inovar, até porque a gente não tinha um parâmetro de escola para copiar ou para dizer que é a escola brasileira, né? Porque quando eu comecei a jogar, e a minha geração, a popularidade do vôlei era muito pequena. A gente tinha, principalmente nas escolas, meninas praticando, não sabia se era com cesta, se era para homossexual. No entanto, uma geração que começou com a minha geração a tornar o esporte viável no sentido de gestão qualificada, com profissionais de altíssimo nível, não só no campo técnico, mas também de atletas determinados. Há uma série de mudanças que mexeram profundamente nas nossas relações, inclusive familiares, de ter que se ausentar de casa por tantas vezes. Então, isso tudo foi uma transformação que ocorreu a partir do momento que o NUSMA, formando uma comissão técnica brilhante, que você costuma nominar sempre, né? Fantásticos. Eu, como não vou lembrar de todos, eu prefiro não falar deles, mas foram uma geração de ídolos e de personalidades que, de fato, fizeram a mudança para o bem do esporte, que tornaram o futebol brasileiro uma escola muito forte, muito representada e respeitada no mundo inteiro, como uma escola fortíssima. Basta dizer que o voleibol brasileiro, não só de quadra como de praia, masculino e feminino, está sempre nos pódios, né? Isso não acontece normalmente em todos os esportes. Você conta nos dedos os esportes que tem hoje no Brasil uma frequência normal de estar no pódio, né? Toda a competição. Quando não está no pódio, está em quarto lugar, já mas logo em seguida tornou-se, na verdade, uma referência, porque eu acredito que nos anos anteriores, da década de 70, o treino era uma coisa esporádica e as seleções passaram a treinar, pelo menos no Brasil, treinavam todos os dias. Então, a qualidade do desenvolvimento do treinamento mudou porque as pessoas tiveram uma outra visão de como deveria se jogar. Você, mais do que ninguém, foram 17 anos de seleção, 540 partidas, 12 sul-americanos, prata no Mundial de 82 na Argentina, prata em Los Angeles 84. Passava a ser os rapazes que viajavam para jogar, que de repente não tinham nem uniforme vocês sabiam às vezes na hora, e de repente passaram a ser a sensação. Chegaram no Brasil e não sabiam o que estava acontecendo. Como foi lidar com essa transição de repente, ser um atleta amador e, de repente, ser um atleta profissional, onde você é muito assediado e também muito cobrado, porque as empresas começavam a investir, né, nessa geração? De fato, houve uma mudança radical, né, em todos os sentidos, a partir dessa investidura que foi feita pela Confederação, das mãos do NUSMA, e dessa geração que foi a precursora. Depois o feminino fez o mesmo, né? Mas não foi fácil. A gente viajava como seleção brasileira, ia para Cortina de Ferro, países do leste europeu, na sua grande maioria comunistas, óbvio, e passávamos ali, às vezes, 2 meses, né, porque tinham todas as condições para que a gente pudesse treinar com eles. Tinha uma evolução muito grande, até porque o sistema da época dele era um sistema que todos eram... Quando eu falo da Cortina de Ferro, eu falo Rússia, Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, esses países que tinham União Soviética, Tchecoslováquia. Então, países, Yugoslávia, né, todos se transformaram, se fragmentaram em tantos outros países, e eles recebiam soldos como militares para atuarem como atletas. E à medida que eles ganhavam títulos internacionais, eles cresciam nas suas situações como sargento, para coronel, para cabo, para o que fosse. De certa forma, no Brasil aconteceu, graças a Deus, o apoio total das forças militares de um tempo para cá, que vem dando um suporte maravilhoso, além do suporte que tem das confederações, no caso do vôlei da confederação, das federações, dos patrocinadores, tem o apoio que muitos são militares, né, e exercem a função.
Mas naquela época era difícil. Então a gente ia buscar nesses países que tinham um nível técnico superior ao nosso, a busca do Sim. que seria a escola brasileira. E aí passamos dificuldade de viajar em porão de avião, e no caso de Brasil, pegava um ônibus e ia até o Nordeste, de ônibus. A alimentação era muito fraca na Cortina de Ferro. Se você quiser, sopa de ameixa tem com arroz. Se você não quiser, não tem problema. Se vira. Então a gente viajava com lata de salsicha, a gente ia buscar no restaurante que fechava cedo pão para poder comer de madrugada. Era uma loucura. Então, a gente que hoje, e há tantos anos já que eu parei de jogar, para você ter uma ideia, em 1989, né? Olha só. Não, para 90. Né? 1989, eu passei a ser cobrado. O esporte é esporte de rico, ganha e tal. Calma, eu precisei sair pela porta dos fundos de muitos treinamentos quando eu era garoto, porque meu pai morreu, tinha 13 anos, e não tinha como chegar e ter dinheiro para pagar até passagem de ônibus. Minha mãe nunca tinha trabalhado, três filhos, eu e o irmão caçula, e a gente tem que desenvolver tudo para poder chegar e, através do esporte, abrir essas oportunidades fantásticas que surgiram até os dias de hoje através da prática esportiva, né? Então, o esporte, para mim, abriu portas maravilhosas, né? Hoje eu sou membro do Comitê Olímpico Internacional, né? Além do Comitê Olímpico Brasileiro, onde eu atuo há muitos anos, e a gente vai tentando passar para gerações não só atuais como futuras a nossa experiência de vida para ver se a gente consegue de alguma forma auxiliar, né, na incrementação e na evolução. Não é só de vôlei, né? A gente trabalha com todos. Esportes como um todo. De conselhos, a gente vai dar e explica que a coisa não é só botar o dinheiro que vai dar certo, que não é por aí. Tem muito esporte que chia, mas eu não tenho recurso, não tenho patrocinador. Primeiro você tem que mostrar que você tem uma agenda a ser cumprida, que você tem resultados a serem cumpridos, que você tem um número de atletas praticantes e mostrar qual é o teu planejamento de gestão para os anos futuros. Porque quem vai acreditar só porque botou dinheiro no atleta A, B ou C, né? Porque o patrocinador, 99% quer o retorno de mídia para ele, né? Que é o retorno, que é também uma questão cultural brasileira, que, por exemplo, o americano investe de qualquer jeito, até porque o sistema é diferente. Lá, a universidade oferece bolsas de estudos que são caríssimas, que são mais ou menos como suportes que poderiam suprir essa questão de patrocínios para aliviar o bolso de seus pais, né? Sim. E aí, pai, a gente tem histórias para contar o que você quiser saber. Gente, eu vou comentar porque é uma coisa para mim que é muito especial. 1976, Montreal, foi uma Olimpíada, foi a primeira do Bernard. Foi uma Olimpíada diferente porque ela foi no Canadá. O Canadá ganhou de Los Angeles e de Moscou, que eram as que disputavam na época. Mas era um pedaço francês, né? Então, quer dizer, foi custeado aquilo ali pelaquela parte de Montreal. Só que é uma Olimpíada, ela marca porque a primeira Olimpíada que ela vem com videotape, uma das primeiras a ser televisionada para o restante do planeta. Aquela geração que tinha você, Carlos Moreno, Zé Roberto, William, Bebeto de Freitas, começavam a aparecer para o mundo. Isso, Fernando. Muita gente, muitas Danilas, uma seleção sim. Começou a transformação do treinamento que eu falei, em 2 turnos diários, né? E me marcou muito porque, além do vôlei também, o que me marcava muito dessa Olimpíada era a Nadia Comaneci. Nem é do vôlei, mas eu via, porque eu sou muito fã dela, e eu achava incrível como é que esses países conseguiam desenvolver atletas de tão alto rendimento, né? Ainda tinham Alemanha Oriental, e você via que elas ficavam mais ou menos no mesmo patamar, porque você pega 76, Polônia, União Soviética. Você pega 80, a Romênia também está em terceiro lugar. Aí tem a Bulgária. Então, com o boicote... pode falar. Não, a Romênia é terra da Nadia Comaneci. A Nadia Comaneci é minha amiga no COI. Eu estou com ela sempre no COI. Sério? Muito grande, né? E eu participei com ela. Ela era mais nova do que eu. Hoje ela tem 57 anos, né?
Legal, incrível. Mas das maiores personalidades e considerado até por uma pesquisa que foi feita pelo Globo Esporte como atleta do século, olímpica, né? Mas voltando a Então, Montreal, né? Montreal foi uma Olimpíada que, em parte, já tinha sido boicotada, né? Em parte, Sim, por 90 países. daquela guerra no Afeganistão. Me recordo que as revistas entre os atletas foi a Olimpíada que sucedeu os Jogos de Munique, em 72, onde houve atentado contra a equipe de Israel. Então, a Sim, revista grande de Montreal passava com... Entrava dentro do ônibus para ir treinar e jogar, na frente um soldado canadense com uma espingarda na mão e ficava no fundo do ônibus, entrava a delegação e depois entrava, por último, mais um. Então, qualquer lugar que a gente entrasse, você era revistado, passava, não tinha esse negócio de metais muito, né? O cara te botava a mão, às vezes tinha um apitozinho, batia alguma coisa. E foi uma Olimpíada que me marcou muito, que primeiro foi minha primeira Olimpíada. Então, é exatamente a transformação que você passa, apesar de já ter sido no anterior jogado os Jogos Pan-Americanos na Cidade do México, foi meu primeiro de 4 pães, que eu fui 4 vezes medalhista, mas como Olimpíada um foi a ouro, primeira. um ouro e 3 pratas. E a sensação foi exatamente de você chegar numa Disneylândia, o que qualquer atleta que vai para uma Olimpíada pela primeira vez, que você entra dentro de um restaurante, comedor, como a gente chama, e você encontra de graça sorvete, pizza, comida de todo lugar do mundo. E você, se não tiver centrado, não tiver com alguém que te explique, você é capaz até de engordar e perder o seu foco e sair, e ficar mal. Então é uma relação que hoje não acontece mais. Naquela época era um bando de garotada, amadores entrando, e a gente foi aprendendo aos trancos e barrancos. Não só o vôlei, mas não só o Brasil, mas o mundo. Hoje são 206 países que disputam jogos. Então Montreal Com certeza. foi uma Olimpíada que, para mim, como primeira Olimpíada, foi uma maravilha, né? Eu joguei 3 Olimpíadas como atleta, Montreal, Moscou em 80, e 84 Los Angeles, quando ganhei a medalha de prata. Em 88 eu era o capitão da seleção, até 8 meses antes. Tive um problema, não pude ir à Olimpíada, seria a minha quarta. E hoje, Sim, depois disso, eu fui a todas. Eu só não fui a de Seul, que foi de 88, mas sim. hoje eu fui a todas as Olimpíadas, desde 75. 21 anos, ó, 21, hein? Fiz a conta, será que é E sorte? Vai ser é, em 2021 e 21 e você vai a 21 Olimpíadas. Já pensou nisso? a 21ª agora em Tóquio, se Deus quiser. 2021. É. 21ª, se Deus quiser. E fala uma coisa, são curiosidades. Em 1982, quando vocês jogaram o Mundialito foi aqui, foi um mês antes, mais ou menos, que era uma preparação justamente para o Campeonato Mundial, e vocês ganharam da União Soviética aqui. Mas lá, vocês perderam, e você acha que ainda faltava para o Brasil naquela época, não só, estou falando da parte técnica, mas era alguma coisa ligada à parte psicológica? É, por causa da União Soviética, ou não? Você acha que ali foi o dia deles, eles jogaram bem, por isso fizeram o 3-0? Eu pergunto porque às vezes ainda, não, eu acho que não tinha esse trabalho da parte psicológica do atleta, isso ainda não era formado, então ia cada um por si, Deus por todos. É o Não, meu pensamento, é o que eu gostaria de não, saber se realmente... não era bem assim, não era bem assim. Em Não? 82, foi realizado um primeiro mundialito no Maracanãzinho, né? Uma ideia do Nussmann, com o Luciano do Vale transmitindo pela TV Record, né? E me Foi. recordo do Maracanãzinho, com 22 mil pessoas assistindo, foi exatamente a transformação do vôlei brasileiro num esporte de paixão, né? Paixão, novos ídolos, né? Que acarretou exatamente ganhando das 11 principais equipes do mundo, eram 12 com o Brasil, e o Brasil sagrou-se campeão, jogando principalmente na final contra a União Soviética, que era a seleção a ser batida, que nunca tinha perdido para ninguém em 80. De fato, Eles ficaram 7 anos sem perder. Eles eles ficaram de 76 até 83. aquela seleção nunca perdeu como seleção, disputando por equipe soviética, né? E nós Sim, fazê-lo contra eles numa final brilhante, onde me recordo, a galera gritava quando eu ia dar o Jornada nas Estrelas, me pedia, tinha acabado de surgir, tinha feito
um boom que foi maravilhoso. Você que tem nos seus vídeos aí, sequência de vídeos contra a Coreia, que é o jogo com 4 pontos, a galera gritando jornada. É uma loucura, explodiu, da noite para o dia, uma geração de atletas que tinha determinação ao sucesso, se sagrou, e nos tornamos ídolos. E diariamente a gente era procurado nas ruas, não podia andar, começou a virar uma loucura, capa de revista, de jornal de todo o Brasil, da noite para o dia. Aí veio o mês seguinte, no Mundial de Buenos Aires, na Argentina, quando a gente também foi fazer a final contra a Rússia, contra a União Soviética. Até então, na época, era a União Soviética. União de países soviéticos. E naquela final, os russos falaram, aqui a gente não vai poder dar esse mole de novo. E na prática, eles eram superiores. Nós ganhamos porque, no Mundialito, porque a gente teve uma interação muito grande e o público berrava muito, o Jornada nas Estrelas ajudou muito. E aquilo foi uma injeção de vontade de vencer que a gente acabou ganhando. Logo em seguida, no Mundial, eles ganharam da gente na Argentina por 3-0 aquela final. E de fato mereciam. Depois o Brasil evoluiu e passou à frente deles, né? Depois nunca deixou de estar sempre à frente da Rússia, que depois se desmembrou e continua. Mas aí veio os Estados Unidos, aí tem a Itália, aí tantos outros. A Polônia, que é tradicional, né? Como você falou, que foi campeão em Montreal. Meu pai era polonês, não sei se você sabe, né? Então, a primeira vez que eu joguei na Polônia foi uma loucura. Eu ganhei homenagens homéricas, eu garoto ainda, antes de ir para a Olimpíada de Montreal, e ganhei uma medalha, e o Papa Wojtyła não era nem Papa, mas ele já era poeta, com fotografia dele, querido que ele era, né? Então, a Polônia é um país maravilhoso, que é o único país que tem popularidade maior do que o Brasil no seu país dentro do voleibol. A Polônia tem mais popular do que o futebol. É impressionante. É impressionante. Então é uma coisa que a gente tem que tirar o chapéu e agradecer. E que coisa legal também, né? Foi em 82 que vocês jogaram na Argentina e 20 anos depois o Brasil ganhava o primeiro Mundial na Argentina contra a Rússia. Exatamente. Coincidência, né? Exatamente. Aí vocês ganharam. Aí eu lembro que ganharam em 83. Caraca, vocês foram campeões pan-americanos. Aí aquela equipe, na verdade, eu acho que com essa série de amistosos que vocês foram fazendo, vocês foram ganhando uma qualidade técnica muito boa também. Em 84, antes dos jogos, eu lembro que vocês fizeram amistosos em Riga, foi até isso que eu postei. Vocês fizeram 2 ou 3 amistosos. Eu não me lembro. Ainda tinha Zaitsev, Savin, Shevchenko. Eu lembrava que era em Riga, né? Isso. Impressionante. E Riga, que falha a memória, é a capital da Ucrânia. Estou certo? Sim. Isso. Tenho muita certeza que aquilo fracionou-se de uma forma tão grande. Todos aqueles países viraram tantos países que virou uma bagunça. Se você me disser a cidade, eu te diria qual era o país. Se você falar em Iugoslávia, fala de mais de 10 países. É uma loucura. Sim. A União Soviética ida. Então, eles se desmembraram de uma forma incrível. Mas eram países que tinham referência à Alemanha Oriental, como você falou, Romênia, Polônia, Tchecoslováquia, Hungria. Cuba, vocês fizeram amistosos também. Exatamente. Então eram potências olímpicas, continuam sendo de certa forma, não com aquele ímpeto todo de ganhar a maioria dos eventos, né? Até porque quando abriu-se, caiu o Muro de Berlim, fracionou-se. E aí a coisa começou a se dividir entre outros países e começaram a ter uma divisão mais justa no termo de ganho de medalhas, né? Ouro, prata. Sim, com certeza. Né? A cortina de ferro ganhava muita coisa. Aí, em 84, né, Los Angeles, eu falo com muito carinho que foi o ano que eu nasci. 84 foi aquele boom do vôlei. Tinham seleções que eu assisto várias vezes esse jogo da Coreia e como as pessoas não têm noção de como a Coreia era uma equipe perigosa. Eles tinham um levantador que eu não vou lembrar o nome dele agora, mas em 78 ele tinha sido um dos melhores levantadores. Kim Ho-chul. Isso. Tinha um canhoto muito habilidoso. Isso. Em 1978, houve um Mundial na Itália,
onde o Brasil chegou em quinto lugar, e que a gente poderia ter chegado lá entre os primeiros, porque a gente perdeu uma quarta de final contra a Itália, ganhando no quarto set, ganhando de 14 a 7, eram 7 de 15 pontos com vantagem, não tinha esse negócio de tie break, e a gente conseguiu perder o jogo para a Itália em casa, jogando em casa. E ali acho que o divisor, né, fez com que a gente abrisse a nossa cabeça, né? E aquela Coreia daquela época, o Kim Ho-chul era um monstro. Tanto é que ele no sexto melhor do mundo, comigo, junto com o Ruiz de Cuba, com o Savin da Rússia, né? Tem mais um, agora eu esqueci, mais um russo, que eu esqueci tinha o Ruiz também, tinha o... Não era o Sanches? O Sanches também era um forte. Fui considerado o terceiro melhor jogador do mundo, dentro do sexteto, né? Então, ali começou a aparecer o Brasil, de fato, surgir. Foi em 78, pra você ter uma ideia, né? Para depois chegar em 82, no Mundial, depois em 84, depois de deslinchar até os dias de hoje. Eu, quando parei de jogar em 89, eu tinha a minha preocupação de não saber se o Brasil ia continuar com aquela ênfase toda, se as novas gerações viriam com força. Me equivoquei muito, que essa preocupação se tornou um motivo de alegria e de orgulho muito grande. Porque não só superaram o que a minha geração fez, que foi a desbravadora praticamente, que iniciou tudo, né? Porque depois disso a galera começou a nascer em berço esplêndido, passou as dificuldades que a gente passou, e eu valorizo isso, outros não, atletas, né? Mas a gente entende que isso é do ser humano, né? E a gente principalmente precisa contar para as gerações que estão surgindo, e para a criançada principalmente, que o Brasil não virou campeão olímpico, nem prata, nem bronze, masculino e feminino, quadro e praia, porque caiu do céu. Isso veio de um preparo, de uma história, né, uma elevação do técnico, da confederação, da gestão dos clubes, dos patrocinadores, de uma série de investimentos que foram feitos que fizeram o voleibol se tornar referência até os dias de hoje, que é, né, com outros esportes que estão seguindo o mesmo caminho. Uma vela, né? A natação, por exemplo, que já ganhou ouro, e o atletismo, que a gente já ganhou também com o Mauro Imad, a gente espera que tragam mais medalhas, porque só o atletismo oferece 150 medalhas. O atletismo trouxe muita coisa. Em 84 tinha o Joaquim Cruz, bronze. Tinha o Robson Caetano em 88. Quase isso, 100 e poucas medalhas, né? O vôlei joga de ponta a ponta, o basquete de ponta a ponta, o futebol de ponta a ponta, pagar uma medalha jogando 12 atletas. No futebol são 22. Então, de certa forma, é uma injustiça. E por isso existem países, eu costumo usar o exemplo da Jamaica, que investem num esporte só, que é o atletismo. Então, eles estão lá no ranqueamento, que é um ranqueamento que não é verdadeiro, a meu entender, por dois aspectos. O primeiro é que eles não disputam todas as modalidades, disputam uma ou duas no máximo, né? E ganham no atletismo só, né? E o outro lado é que quem faz esse ranqueamento, costumam dizer que é o Comitê Olímpico Internacional, que quem ganha mais ouro, não é isso, quem faz é o próprio país de acordo com o seu interesse, né? Então a gente tem que ter uma cultura. Por exemplo, o Brasil no Rio de Janeiro ganhou medalha em 12 modalidades olímpicas, que é uma maravilha a gente poder crescer no número de medalhas. Esportes como a canoagem, taekwondo. Canoagem que não tinha medalha. Não tinha nada, era traço. Além dos tradicionais, que sempre trouxeram, né? O próprio basquete masculino já foi 2 vezes bronze olímpico, 2 vezes do mundo. O basquete feminino foi campeão mundial, com a Hortência Paula. E você tem outros esportes como a vela, que já dá tanto tempo medalhas, o judô, né? Esportes que estão, o hipismo. Tem muitos esportes que estão nessa linha e que a gente tenta fazer com que os outros evoluam para que a gente possa competir de fato e com, dentro das 30 e poucas modalidades que se disputam numa Olimpíada, um país que tem 12 medalhas numa Olimpíada em modalidades diferentes, uma coisa maravilhosa. E aí vem aquela questão, o Brasil é uma potência olímpica? Eu pergunto a você, dentro de 206 países que disputam Jogos Olímpicos a cada 4 anos, né? Você está no 13º lugar. Pode ser considerado uma potência? Ou não? É melhor ser
206º. Então, as Pode ser pessoas considerado uma potência. vai Está entre as melhores, décimo contando a quantidade de países que estão lá. é ruim. Então, o que é bom? Você primeiro eu sei que é bom, agora você tem que ver qual a estrutura que tem esses países, como os Estados Unidos, China, a Rússia, alguns países como a Espanha, a Inglaterra, a Austrália. São países que têm, de fato, uma com recursos que viabilizam os treinamentos, os intercâmbios profissionais com as suas diversas modalidades e que dão a condição do esporte evoluir e crescer. O Brasil, a gente Com certeza. não era nada, está crescendo. E a gente está evoluindo. Hoje você tem uma lei de incentivo fiscal, você tem a lei que dá uma participação das loterias do Brasil para a Lei Agnello, que destina ao Comitê Olímpico e que distribui às federações de uma forma de meritocracia, de estudo, de planejamento, para que ele possa ser beneficiado num percentual que vai até X% daqueles valores. Então, isso é fazer como faz a cultura. Toda semana estão em Brasília pedindo alguma coisa. Estão sempre batendo na porta de algum ministério para querer arrumar alguma coisa. Isso, o esporte, a gente faz muito, né? Tem que fazer mais, porque até acho que a gente baixou um pouco essa peteca, mas a gente necessita continuar batendo na porta lá de Brasília para arrumar recursos para viabilizar a melhor performance possível para as modalidades olímpicas ou não brasileiras a darem orgulho cada vez mais para o nosso país. Muito legal. Vou finalizar o 84 só com uma visão minha. Eu assisti os documentários, eu vi os jogos, eu vi tudo. E vocês voltaram com uma medalha que mudou a vida de todos vocês. Eu acho que a maioria daqueles jogadores, se não me engano, acho que é só o Badak, eu acho que não, todos tiveram uma carreira promissora. Uns viraram gestores, outros viraram administradores, outros sempre em volta do esporte. Você foi o primeiro a ir para o Hall da Fama, né? Que está lá em Massachusetts, muito bem recebido. Só que a medalha em si mal digerida. É óbvio que a gente não gosta de sair de uma competição perdendo, mas eu via que tinha muito rancor quando eu via os depoimentos. Como você considera isso? Você olhando para trás, eu não digo os outros atletas, você olha para trás, você ainda tem rancor ou você acha que não, tudo foi válido? Porque, na verdade, se vocês não tivessem acho que talvez ter ganhado daquela forma que vocês ganharam, de repente vocês teriam até sido campeões olímpicos. E os Estados Unidos estudou muito o jogo de vocês naquele jogo que vocês ganharam deles. Primeiro, eu queria fazer uma correção, porque o Badar é um empresário muito bem sucedido. Ele tem uma posada aqui no Rio de Janeiro, em Visconde de Mauá, maravilhosa. Né? Ele não continuou investindo no esporte, ele se encontrou num outro segmento. Está certíssimo. Mas dentro daquela geração, 99% está até hoje aí nas cabeças fazendo o seu melhor. Com relação a rancor, eu não diria que é a palavra correta. Quando você mesmo colocou que você, quando perde uma final, o sentido de tristeza é muito grande, porque você deixou de ganhar uma medalha de ouro. Mas se você parar para pensar que se você estivesse disputando o terceiro e quarto, você sairia com uma vitória ganhando o terceiro lugar, ganhando um bronze, você sai alegre, feliz, berrando, eu prefiro ser prata perdendo 1 milhão de vezes. Né? E a gente perdeu porque, de fato, como você contou, os Estados Unidos, depois da derrota que eles tiveram, até porque nós perdemos para a Coreia, tornou-se obrigatória a vitória em cima dos americanos, porque senão a gente não estaria jogando semifinal para ir para uma final. E naquele jogo que a gente ganhou de 3-0 dos americanos, eles passaram a nos olhar como se fôssemos o inimigo número 1, estudando noite e dia o que fazia cada jogador, qual era a sua técnica, né? E conseguiram, com méritos, uma vitória brilhante na casa deles. Né? E isso aí não é questão de guardar rancor. O maior orgulho que eu tenho. Tanto é que eu subi no pódio com uma bandeira brasileira, sacudindo. Primeira vez subindo a um pódio olímpico naquela Olimpíada. E eu posso dizer para vocês que a classificação que se dá à minha geração de prata, mas que vale ouro, a gente ouve de tudo. Então é uma coisa bacana para burro, porque de fato foi o embrião de tudo. Né?
foi onde tudo começou. Sim. A gente treinou, desenhou, chegou a treinar 3 vezes. Foi uma loucura. E machucava o ombro, começou a se machucar, e a gente conseguiu, aos poucos, encontrar o nosso caminho e fazermos a nossa escola, que hoje é considerada a melhor escola do mundo, que é uma mescla do voleibol asiático de velocidade com de força, que é do leste europeu, principalmente da União Soviética, da Rússia, né? De ferro. O legal de comentar sobre tudo isso que a gente falou aqui, e é muito legal também, é que nós ainda temos as duas pessoas, né, os dois precursores do Jornada nas Estrelas e do saque Viagem ao Fundo do Mar com o Renan. O seu dizem que foi por causa da praia, por causa do sol. E você tinha observado isso quando foi jogar no Maracanãzinho. Você pode explicar um pouco? Foi isso mesmo? Isso foi que eu li. E a foto sua que eu vi no placar foi essa. Eu comecei na praia. Eu fui o primeiro a fazer o Jornada nas Estrelas na praia, né? De uma brincadeira que se tornou uma arma poderosa, que era sempre utilizada no final dos sets para causar uma surpresa para o adversário, para diminuir a velocidade do ataque adversário, porque a bola pegava uma trajetória muito alta. Na praia, principalmente com o sol e o vento, atrapalhava muito o adversário. E na quadra, no Maracanã, especificamente no Mundial de 82, era um sol que tinha na cara, né? Então, foi uma arma muito forte, né? E existe folclore, que não fui eu, que foi a tia, aliás, foi uma história, né? Que foi jogador de vôlei de praia. Em 82, eu botei o nome Jornada nas Estrelas, porque tinha sido acabado de ser lançado o filme Star Trek, Jornada nas Estrelas. Era o filme, Dr. Spock, aquela turma. E aí, para antagonizar com o saque, o Renan, principalmente, era o nome de do mar. Um antagonismo para trazer, né, toda essa com tudo isso. Mas mais ou menos... Não, é porque o pessoal divide, né, essas opiniões, né? Aí você, uma vez, eu acho até que você falou, filho feio nunca tem pai. Quando o filho é bonito, quando o filho é milionário, todo mundo quer ser pai do menino. É verdade. Não é verdade? Com certeza. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre a Bradesco, porque a Bradesco, eu tenho essa blusa aqui também, que eu acho ela linda, muito especial. Você foi foi o primeiro a ser chamado para jogar na Bradesco. Estava lá no último jogo da Bradesco, que foi contra o Fiat Minas, em 86. E marcou uma época, marcou uma geração. É verdade. Conta pra gente um pouquinho. Essa história de Bradesco, que começou como Atlântica Boa Vista, né? Foi exatamente na Olimpíada em 80, quando o Braguinha, Antônio Carlos de Almeida Braga, que foi um dos maiores midas do esporte brasileiro, não só do vôlei, mas de tantos outros, né? Atletismo, automobilismo, ele ajudou todo mundo, basquete, foi um cara maravilhoso que a gente tem que respeitar e agradecer sempre. Em Moscou, depois de um jogo entre Brasil e Polônia, a Polônia tinha vindo uma Olimpíada vitoriosa em 76, em Montreal, em 80 disputando ainda como detentor da medalha de ouro, jogando contra o Brasil. Me lembro, eu falo sempre essa história, antes chega no primeiro-ministro polonês. E aí a equipe polaca olímpica ficou na beira do quarto, o primeiro-ministro, começou o pau comendo, 2-0 para a Polônia, levanta-se o primeiro-ministro, cumprimenta os jogadores e vai embora. Resultado, nós ganhamos de 3-2. Ganhamos com o Olímpico. Foi uma festa muito grande. Naquele jogo, o Nussmann encontrou o Braguinha, o Nussmann presidente da Confederação, e fez uma proposta. O Braga, a gente para ajudar o vôlei. O Nussmann falou, cria uma equipe, né, para a gente poder repatriar os atletas que tinham ido para a Itália. Eu fui o primeiro aí em 78, né, depois de ter sido considerado um dos melhores do mundo. E aí, nesse acordo, foi criado a Atlântica Boa Vista, que depois se tornou Bradesco, né, que atuou durante 7 anos em vários esportes,
e trouxe tanta alegria para o vôlei, que deu transmissões televisivas que fizeram diferença de 82, né, Mundialito no Maracanãzinho, depois o jogo do Maracanã de futebol, com 94 mil pessoas entre Brasil e União Soviética também, com chuva, trouxeram Não tem nunca mais. uma coisa maluca de popularidade que, sabe, até os dias de hoje eu não consigo esquecer aqueles momentos, né? E a coisa evoluiu. E aí o Bradesco foi uma chave de estímulo, né? Foi um estímulo muito grande para o esporte. E como apareceu, eu já vi algumas matérias até que você publicou aí, quando o Bradesco se afastou, até respeito à posição dele, né? Porque quando ele se afastou, foi por problemas internos de relacionamento, né? O Braga gostava muito, o Braguinha, de esporte, e o presidente do Bradesco, que era uma preferia mais a educação. Tem razão a parte dele, mas a educação é plena se você passar pelo esporte, eu penso dessa forma. E aí, quando acabou o Bradesco, infelizmente ficou uma lacuna, mas logo em seguida criou-se, junto com, já tinha Pirelli, já tinha Minas Tênis Clube, já tinha tantos outros, depois veio o Sul Brasileiro, no Sul, veio um monte deles, né? Sim. Como a gente tem uma recordação maravilhosa desse apoio, desse estímulo anos seguidos, né? Depois eu levei a equipe para o Flamengo, treinador da BR, né? Que era da Petrobras, com o presidente da República, seguir. E a coisa foi andando, né? A gente vai sobrevivendo. A gente não pode ficar quieto e quem não chora não mama. A gente tem que buscar os nossos interesses como qualquer movimento que quer progredir no nosso país e no mundo, né? Então, sim, e assim, isso aí eu sempre observei, além de você ser um jogador muito inteligente e muito versátil, você também sempre foi um cara, tanto que eu acho que você fez dois períodos de administração, você passou pelo esporte, que era um esporte que ainda era amador, virou um esporte profissional, e você não viu apenas o esporte, né? Eu acho que por você ter ido a muitos Pan-Americanos, Olimpíadas, essas competições que as outras equipes de outras modalidades estavam ali, você acabou trabalhando nesse desenvolvimento, na Lei Zico, nos 4% da Caixa, e o que te motivou a estar ligado? Na verdade, Marcos, eu sempre me achei um político, um líder dentro do meio da política de relacionamentos, né? E Sim. eu que eu tinha que dar seguimento a isso, talvez não, com certeza não, da forma como muitos até hoje me perguntam, por que você não foi técnico? Por que você largou? Se eu fosse um técnico, primeiro que eu não levo o menor jeito, eu seria frustrado completamente. Eu optei pelo fato de eu estar do lado de fora da quadra ajudando. É o que eu faço. Eu fui ministro de esporte depois do Zico, né? Em 91. Depois virei deputado estadual em 2 mandatos do Rio de Janeiro, né? Foram fases muito, infelizmente, muito ruim, alguma coisa bem, né? E que abandonei, eu não quero nunca mais, infelizmente, necessitando de sangue novo, de pessoas novas, com boas ideias e que, preferencialmente, né, não façam o que estão fazendo essa vergonha durante essa pandemia, tanta gente se fazendo valer, mutretas, né? É lamentável. Isso é uma das coisas que me diz, né, no nosso, né, que a gente precisa saber superar. É muito, muito legal. E como você vê o desempenho do Brasil no ano que vem, visto que a gente ainda não tem uma posição concreta sobre nem se vai ter o fim, né, ou se isso vai virar uma gripe, como se fosse uma gripe normal, Covid. Você acha que por várias modalidades talvez começarem mais forte nos treinamentos para o fim do ano, você acha que isso prejudica o nosso desempenho lá em Tóquio? Olha, a única certeza que a gente pode ter é que a gente não tem certeza de nada. A única certeza. Porque o Covid é uma coisa que cada dia alguém diz uma coisa diferente. E essa confusão só atrapalha. Então, o que a gente tem que fazer é trabalhar com vidas humanas, pensando que a gente tentar passar por isso sobrevivendo. 0-1. Sim.
o esporte não seria a única situação que estaria sendo prejudicada. O mundo inteiro se prejudicou e continua se prejudicando, né? Então, a gente tem que estar, de fato, atento para o que está acontecendo no mundo, porque, a meu entender, você só fazer uma Olimpíada, esse é o primeiro aspecto. Se tiver, de fato, dado uma vacina que cura, porque cada dia tem uma que salva o mundo. A vacina Oxford tem a vacina agora, saiu a vacina russa. Amanhã vai sair a vacina de não sei de onde, do Paraguai, do Uruguai. Pode escrever, cada dia sai uma. Isso tudo é para iludir, isso para mim nada. Está na hora que tiver todo mundo vacinado, as pessoas de fato não tendo mais a doença, né? Para a gente poder acreditar que o futuro vai acontecer de uma forma melhor. É muito triste essas informações dúbias, que não têm certeza de nada e que jogam esmo para as pessoas se lastimarem e as pessoas ficam vidas depressivas. Isso é uma doença triste, né, que a gente tem que acabar com ela. Eu sei que é uma coisa difícil de superar, mas a gente tem que pensar no lado bom. É que a gente está se aproximando da família, a gente está aprendendo a lavar a louça como nunca aprendeu. Continuamos a cozinhar coisas, né, despachando via internet com o Comitê Internacional, o Comitê Brasileiro, tantas outras situações, e esperar que não só a verdadeira que vai curar, como também se vacine 7 bilhões de pessoas. Aí eu vou acreditar, deu certo. Fora isso, não. Com certeza. Tá. Então vai ser muito difícil. A gente, primeiro, estou contando essa história para depois voltar à posição que eu acho que se o Brasil for participar da Olimpíada, se a gente tiver a Olimpíada, o Brasil, se fosse esse ano, se fosse para mês passado, eu tenho certeza que o Brasil tem uma representatividade melhor do que teve no Rio de Janeiro, devido às questões internacionais que as modalidades tiveram nos 2 anos, trazendo tantos títulos internacionais e mundiais, superando o ciclo olímpico passado, em termos de resultado. Só que hoje, com a pandemia, você botou tudo no mesmo buraco, no mesmo baralho. Então, quem está sabendo, tem esporte que não está podendo ter contato físico, outro está aqui. O Brasil, por exemplo, está com quase 200 atletas em Portugal treinando. Um espetáculo, né? Com segurança, numa cidade que o Comitê Português está cedendo para a gente. Outros países estão fazendo isso. A pandemia ela é cíclica no mundo, ela é por onda que ela vem em cada continente, ela chega ali, vai para lá. E a gente tem que estudar e estimular nossos atletas, principalmente, e todos aqueles que fazem parte da organização. Quando eu falo organização, eu falo os stakeholders, que são os de hotelaria, quem fez a Vila Olímpica, as pessoas que compraram passagem, compraram ingresso, os voluntários. A grande maioria não vai poder fazer voluntariado no ano que vem. Então, as perdas são gigantescas e a gente tem que estudar cada item para ver de que forma a gente minimize as perdas e gaste, né? Porque vai ser uma Olimpíada muito mais barata, muito mais simples, em função disso tudo que a gente está vivendo. O mundo inteiro vai se ver de uma forma diferente depois da pandemia. É verdade, a gente tem que estimular, principalmente os nossos atletas, é melhor preparar caso haja uma Olimpíada, tem que ir com tudo, no máximo da nossa performance. Vou fazer 2 perguntas para poder finalizar. Primeiro, qual é a sensação de bater 2 tempos no meio e cravar contra a União Soviética? O que era aquilo, hein? É verdade. A gente não vê muito isso hoje, até porque os atletas são muito mais altos, né? Longilíneos. Consequentemente, eles têm menos velocidade do que tinha. Eu, por exemplo, o Renan, o Montanaro, né? O Giba, são jogadores que não são gigantes, mas que tinham uma agilidade. E eu poder tem, né? Só do Brasil. Mas eu não vou ficar falando disso. Eu só quero dizer que foi os estudos que a gente fez com relação à velocidade de reação, de braço. No meu caso específico, eu tentava fazer o que era diferente para tentar criar novos
situações. Então, para quem não sabe o que é uma bola de dois tempos, é até difícil de explicar. Você vai num primeiro tempo, finge que vai pular, não pula, o bloqueio adversário sobe. Quando ele está caindo, você está subindo de novo para atacar a bola que foi levantada em uma altura um pouco mais alta do que uma bola de tempo. Né? Mas aí. Sabe quem faz? O Simão faz. O Simão de Cuba faz. Oi? Não entendi. O Simão, meio de rede de Cuba, que jogou aqui no Cruzeiro, ele bate essa bola de dois tempos até hoje. Sim, sim, sim. Mas são pouquíssimos que fazem, né? E ela tem uma. Sim. Né, na minha época, então, eu tinha que passar lá no fundo de quadra e depois ia atacar a bola de tempo. Tinha que ter uma velocidade muito mais. E chegava. E tinha que chegar, né? E chegava, né? Eu não quero me auto-vangloriar, até porque a minha geração, e todos tiveram uma participação importantíssima, cada atleta, os titulares, mas também as reservas foram importantíssimas na sua função. Os treinadores, Bebeto, Jorge Barros, Bruno, o Paulo Sérgio, pessoas fantásticas. Paulo Russo também, né? Paulo Russo foi uma geração anterior. Paulo Russo de Moscou. Né? O Soto foi na Olimpíada de 76. Uhum. Né? Então a gente tem aí uma história maravilhosa, vitoriosa, que a gente tem que contar sempre. E se a gente não contar para essa garotada toda como é que foi essa história, como é que você vai dizer? O vôlei é campeão. Aí que deu uma. Ah, legal, tá me toda vendo? hora. Deu uma congelada. Ele é campeão. Fez o... Oi? Tá me ouvindo? Não, porque congelou, a parou. Agora eu tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Até porque contar essa história sempre. Porque o único esporte que não precisa de contar história porque a mídia conta é o futebol. Que nasce bola no pé, o brasileiro, o resto tem que se virar. O esporte, não sendo futebol, que está na crista da onda ganhando uma Olimpíada, um Mundial, está no pódio, se não for o futebol, que pode estar em último lugar, porque tem a sua mídia própria, ele cai de popularidade, consequentemente, as novas gerações passam a não segui-lo mais. Todo mundo quer ser um... Pode falar. Porque, na verdade, deixam, na cabeça do brasileiro, né, as pessoas deixam de criar os heróis. O Brasil em si, eu acho que essa coisa de você buscar, tipo, eu gostei do vôlei, eu fui lá, eu fui buscar informação, eu quis saber, e gosto de contribuir, gosto de... Quando a galera tá lá no grupo discutindo, calma, gente, não foi assim, assado. Dividir essa informação. Às vezes as pessoas elas não vão buscar essa informação. Então, assim, eu faço com o maior prazer, tipo, ó, fulano de tal, jogou, aí você vai lá, explica, bota um texto, coloca para a pessoa, às vezes, dar uma olhada. Tem uma galera jovem que pergunta quem foi, quando eu fiz com a Ida, perguntou quem era a Ida, eu expliquei, falou, gente, como é que ela batia essa bola na ponta? Porque é uma outra geração e às vezes a galera não viu, não tem meio de comunicação, nem todo mundo gravava jogo. Eu gravei muito jogo, mas troquei muito jogo também, entendeu? E levei anos fazendo isso, quase 30, eu tô com 35. Eu queria fazer uma pergunta, porque da sua geração eu nunca perguntei isso para ninguém. Fala para mim, 2 jogadores inesquecíveis para você. Assim, eu sei que não tem como falar vários, mas assim, se você viu jogar assim que não tenha sido da minha geração e você fala assim, olha, Marcos, esses 2 eram craques. Não sei, 2 ou 3. Eu pesquisar. Não, tá falando do Brasil? Do Brasil? Peraí, tá me vendo? Agora tô. Sim. Tá me ouvindo? Não, você escolhe o jogador. Pode ser de fora, pode ser de dentro. Tem muita gente. Custa a gente destacar A, B ou C. Né? Estão botando aqui Vitor Barcelos, cracaço. Isso é da geração anterior à minha. Tem tanto jogador de altíssimo nível no Brasil. Né? Estou falando
Agora voltou. Aqui. Tá. Mas você ouviu o que eu falei? Né? Não ouvi, perdão. Não, eu digo que a gente tem tantos jogadores que fizeram trajetória vitoriosa desse esporte no nosso país, que é injusto eu falar de 5, 6, 10, 15, 20. Tem que falar de 100. Eu boto jogadores que foram monstros. Sabe? Eu não me sinto superior a ninguém, nem inferior. Eu me sinto responsável dentro daquilo que eu acho que foi o melhor possível. E acho que todos pensam dessa forma. O vôlei tem muito disso. É um esporte coletivo. Você não pode pensar individualmente. Você tem que estar Sim. sempre fazendo a coisa de uma forma, né, que seja coletiva, esse resultado. Né? Então não adianta você falar, fulano é craque. Craque tem para todo lado, ainda mais o vôlei brasileiro, que é o esporte que mais medalha olímpica ganhou no mundo, né? O Brasil. Com certeza. Né? Com No voleibol. No voleibol. Sim. Né? Então é difícil você falar. Se você me falar um nome, eu digo, falo o que eu acho dessa pessoa. Agora, eu ficar falando, eu vou cometer uma injustiça. Eu queria ter visto o Carlos Moreno jogar mais. Eu queria ter visto, assim, eu tenho os vídeos, porque eu vi ele jogava muito, eu queria ter visto mais, assim. Eu queria ter visto mais o Pelé jogar, porque ele batia umas bolas assim que eu ficava impressionado. Tem vários, assim, que eu tenho jogos antigos, eu vejo, e eu queria. É porque eu não tenho mais registros. Eu tenho um jogo aqui, que eu vou soltar ele aí qualquer dia, de 82, é o Brasileiro, com imagens assim, que esse eu sei que quase ninguém tem. E, nossa, pancada para um lado, pancada para o outro, e é chamado Voleibol Arte. Eu fico honradíssimo de poder ter escutado tantas histórias e vou salvar, óbvio, a live, vou colocar no YouTube, tá lá no meu canal, no Kim Sabiá, vou passar para você. Quero agradecer muito a sua participação e queria pedir para você fazer as conclusões finais. Bom, eu primeiro tenho que agradecer a você por você ter esse acervo tão bacana, que foi o que me motivou a ter essa live contigo, não que eu não possa fazer com outros, mas são muitos pedidos, e acho que você é um cara que você pesquisa, você toma muito para o esporte. Acho que você tem que continuar com esse teu perfil para a gente ter mais história, ampliar o seu conhecimento, vasculhar o mundo como você vem fazendo. Eu cheguei, fiquei checando os seus estudos e agradecer por essa manutenção de informações que é fundamental para que a gente possa explicar às gerações vindouras aí que o vôlei é um esporte vencedor, não é de graça. Ele veio de uma construção, de uma base sólida de gestão, de técnica, de compromisso com o sucesso, com uma série de coisas que orgulha e deixa o brasileiro espetacularmente feliz por ter esse esporte vencedor. E vamos torcer, porque é muito DVD para passar. Com o tempo, as mídias vão se desgastando um pouco, né? Porque em cima, antigamente, elas tinham umas marcas. Então, tipo assim, tem passado devagar, porque tem umas que elas têm soltado. Então, mas até lá, a gente vai estar com tudo isso no HD e as outras gerações vão poder ver jogos assim, ó, igual eu tenho. Eu divido lá, eu sempre explico. Muito obrigado. Entrou o Andrew Parson. Ele é o presidente do Comitê Paralímpico Internacional Brasileiro, é mesmo apoia comigo. E hoje a gente tem também no Paralímpico, o vôlei paralímpico, que é um espetáculo, que é o Mauri Ribeiro, o Mauri da minha técnica, que trata dos surdos. Também tem uma seleção de surdos espetacular. Então a gente tem que, de fato, botar para frente. A Lúcia estava jogando no sentado. Exatamente. Então é isso, então tá bom. Que você tenha sucesso nas lives aí, que você continue com afinco para essas informações para que a nossa história perca no meio. Um forte abraço.